Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu convido a todos a pegar o exemplar da Bíblia Sagrada e abrir juntamente comigo na Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo de número 5, e o verso de número 16, a parte B do versículo. Convido a todos a pegar o exemplar da Bíblia Sagrada em punho e abrir juntamente comigo na Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo de número 5, e o verso de número 16, a parte B do versículo. Diz assim a palavra do Senhor: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vou repetir de novo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Os irmãos podem tomar os vossos assentos e muito obrigado. Queridos e amados irmãos, orando ao Senhor, eu pedi a Deus uma palavra, uma revelação, vindo da parte dEle, para me ministrar aqui nesta noite. E Deus me deu uma revelação muito linda, na Epístola Universal do Apóstolo Tiago, no capítulo de número 5, e no verso de número 16, a parte B do versículo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Só que Deus, Ele me deu um tema para esta mensagem. E eu quero nesta noite pregar essa mensagem com o subordinado tema: o poder da oração. Glória a Deus. O poder da oração. Os irmãos podem repetir comigo o tema da mensagem? O poder da oração. Queridos e amados irmãos, há vários tipos de oração. A oração pessoal, quando você pede algo a Deus, direto ao Senhor. Há a oração intercessória, quando você está intercedendo por uma pessoa que está enfermo, uma pessoa que está acamado, uma pessoa que está precisando, necessitando de um milagre. Mas quando nós vamos abordar aqui nesta noite sobre o poder da oração, viajando pela Bíblia Sagrada, vamos encontrar grandes homens de Deus, patriarcas, mulheres de Deus, que venceram através do poder da oração. Quando eu falo do poder da oração, eu me lembro de Daniel. Daniel era um homem que orava 3 vezes por dia. Daniel era um homem inteligente, era um homem intelectual. Na Babilônia não existia, não tinha homem como Daniel em termos de sabedoria. Daniel era um homem sábio, mas Daniel, ele tinha um compromisso com a oração. Daniel orava 3 vezes por dia. Que você fosse até a casa de Daniel, ele estava com a sua janela aberta na banda de Jerusalém, e ele estava ali orando ao Senhor. Ele tirava ali 3 períodos de oração por dia, e Daniel era um homem cheio de sabedoria, um homem intelectual. Que Daniel hoje estivesse no nosso meio, Daniel ia estar nas melhores faculdades, nas melhores universidades, porque, irmãos, Daniel era um homem muito sábio, era um homem da confiança do rei. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que eles estavam tentando de todas as formas acabar com a história de Daniel. Aleluia. Eles estavam querendo acabar com a história de Daniel, e ali eles chegaram até o rei Dário e falaram com o rei. Fizeram o rei fazer uma lei ali, começaram com o rei, que no período de 30 dias, ali ninguém poderia adorar a outro Deus. Eles sabiam que Daniel gostavam de oração, eles sabiam que Daniel tinha um compromisso com a oração, e a Bíblia nos diz, irmãos, que quando ele foi lá, eles foram até na casa de Daniel, Daniel estava orando. E aí, queridos, não vamos entrar na história, porque a história é uma história muito longa, e eu quero passar aqui
por vários personagens da Bíblia, vários patriarcas, vários homens de Deus, que venceram através da oração. E quando chegaram lá, pegaram Daniel orando, lançaram Daniel dentro da cova dos leões. Só que os leões teve que jejuar, porque Daniel tinha um compromisso com a oração. Daniel tinha um compromisso com Deus. Daniel tinha um compromisso com a palavra do Senhor. E quando eles lançaram, pastor Toninho, Daniel dentro da cova dos leões, naquele dia os leões teve que jejuar, porque quando Daniel caiu dentro da cova dos leões, do lado de Daniel tinha o outro leão, o leão da tribo de Judá, a raiz e a geração de Davi, o alfa, o ômega, aquele que o evangelista João teve uma visão com ele lá na ilha de Pátimo, e os seus olhos eram como chama de fogo, o seu cabelo era branco como a lã, como a neve, os seus pés eram como latão, reluzente como sai de dentro de uma fornalha, no seu peito ele era cingido pelo um cinto de ouro, e na sua coxa direita estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Daniel era diferente. Sabe por que, obreiros, amigos, companheiros, ouvintes da palavra de Deus? Porque Daniel tinha um compromisso com a oração. Daniel tinha um compromisso com a oração. E quando, irmão, nós entramos em oração, você provoca uma reação no reino espiritual. Daniel era homem compromissado. Daniel buscava o Senhor. Daniel era um homem, irmãos, que nos períodos de oração que ele tirava, você poderia muito bem ir lá na casa dele, na residência dele, que ele estava de joelhos prostrado, clamando ao Senhor. Compromisso. E o Senhor guarda. Porque no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia nos diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Há poder na oração, meu irmão. Quando o crente ora, quando o servo de Deus ora, ele consegue chegar em lugares altos, porque através da oração as portas se abrem, através da oração a enfermidade ela bate em retirada. Pedro estava guardado, Pedro estava preso, e o interesse de Herodes era cortar a cabeça de Pedro, porque Tiago já tinha sido morto. Mas quando Pedro, ele estava lá dentro daquela prisão, tinha 16 soldados guardando Pedro ali, fazendo a segurança. Mas enquanto Pedro estava dentro daquela prisão, havia joelhos dobrados. Havia joelhos dobrados. A igreja estava orando por Pedro. A igreja estava intercedendo por Pedro. E o que aconteceu? O Senhor enviou o teu anjo e livrou Simão Pedro de dentro daquela prisão. Livrou Pedro da mão de Herodes. Sabe por quê, irmãos? Há poder na oração. Quer ser abençoado? Quer ser próspero? Quer passar no concurso público? Quer passar no concurso federal? Quer passar? Passa a ter um compromisso com a oração. Porque o que está acontecendo hoje, que muitas pessoas hoje têm tempo para tudo, mas não tem tempo para a oração. Tem tempo para as redes sociais, tem tempo para ir no shopping, tem tempo para ir no supermercado, tem tempo para trabalhar, tem tempo para estudar a palavra do Senhor. Mas o Senhor, Ele quer ter um particular com você. Ele quer ouvir a sua voz. Aleluia. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer que você tenha um tempo exclusivamente para Ele. Temos que saber administrar o nosso tempo. Temos tempo para tudo. Mas há momentos que o Senhor olha para você
e Ele quer ouvir a sua voz. A oração é um elo de ligação entre o homem e Deus. Qual é o telefone do céu? O telefone do céu não é Vivo. O telefone do céu não é Nextel. O telefone do céu não é da Claro. O telefone do céu, queridos, não é da Oi. Qual é o DDD do céu? Se chama joelho no chão. Quando você dobra o seu joelho no chão, você está discando o telefone de Deus. Quando você dobra o seu joelho no chão, você está discando o telefone de Deus. Isaías 59, versículo 1, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os teus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Basta somente você clamar. Basta somente você buscar a Ele, porque a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. O que eu acho lindo, que Pedro, ele iria morrer. Herodes sabia que isso interessava muito aos judeus. A cabeça de Pedro iria ser cortada. Mas enquanto Pedro estava lá, irmãos, Maria e João Marco e a igreja estava intercedendo por Pedro. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer abrir a porta para você. Deus, Ele quer abençoar você em todas as áreas da sua vida, financeira, conjugal, na empresa, no seu trabalho. Mas Deus também, Ele quer que você tenha um compromisso com Ele na oração. Quem é espiritual está entendendo aqui nesta noite. Jeremias 33:3, clama a mim que eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você vai alcançar o milagre, você vai alcançar as vitórias, mas para você alcançar tem que ser através da oração. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo o profeta Isaías. Isaías, quando Uzias faleceu, Isaías, ele foi para o templo orar, segundo nos mostra a história. E quando Isaías estava lá dentro do templo orando, o Senhor deu uma visão para Isaías. Naquele momento que ele estava de oração, que ele estava falando com o Senhor, um momento em qual o Senhor falava com ele, e ele falava com o Senhor. Naquele momento ali, ele teve uma visão, e uma visão que mudou a sua história. Isaías teve uma visão, e ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele viu seres angelicais. Ele viu serafins que com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E eles proclamavam a santidade de Deus, dizendo: Santo, Santo, Kadosh, Kadosh, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aquela visão que Isaías teve foi uma visão que Deus estava chamando ele como profeta. Deus estava entregando uma responsabilidade na mão de Isaías. Porque Isaías, ele estava em um momento de oração. Ele estava ali tendo um momento de oração, falando com o Senhor, porque ele estava triste, porque no ano 740 a.C., no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías vai para o templo orar, pedir ao Senhor para que o Senhor o console. E naquele momento Isaías teve uma visão que mudou a sua história. Uma visão que mudou a sua história. Porque, irmãos, a oração feita por um justo
pode muito em seus efeitos. Quando eu falo de oração, eu não posso esquecer aqui de falar de Paulo e Silas. Paulo e Silas, irmãos, eles estavam ali, foram chicoteados, estavam com seus pés presos ao tronco, mas a boca deles, ninguém pôde impedir de eles usar a boca para orar e louvar o nome do Senhor. Eu posso ver Paulo falando com Silas: Silas, você ora e eu louvo. Você ora e eu louvo. E no momento que Silas começou a orar e Paulo começou a louvar, os irmãos conhecem a história. A Bíblia nos diz que veio um terremoto sobre aquela prisão. Veio um terremoto e Paulo e Silas foram libertos. Por que Paulo e Silas foram libertos? Porque há poder na oração. Há poder na oração. Há poder na oração. Sabe por quê? Porque quando Sansão estava lá dentro do templo de Dagom, todo mundo criticando Sansão, todo mundo olhando para Sansão e falando: é um fracassado, estava cego, tinha raspado a sua cabeça. Levaram Sansão para a coluna que sustentava o templo de Dagom. Sansão foi, mas pela última vez, pela última vez, Sansão clamou ao Senhor. Ele levantando uma coluna com a mão, pegando uma coluna com a mão, pegando a outra, ele falou: Senhor, eu peço que pela última vez o Senhor vingue dos meus 2 olhos por esses filisteus. E ele falou: morra eu, mas morra todos os filisteus. E o templo de Dagom caiu e todos morreram. Sabe por quê? Há poder na oração. Porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluias. Queridos, há momento que nós chegamos das nossas tarefas, dos nossos trabalhos, das nossas igrejas, das congregações. Há momento que chegamos dentro dos nossos lares, o nosso corpo está debilitado, pedindo cama. Mas você tem que tirar um momento para falar com Deus. Por mais que o teu corpo não pede, por mais que há momento que o teu corpo está pedindo cama, você está cansado, a sua jornada foi longa, você está exausto, mas Deus quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a tua voz. Epístola Universal do apóstolo Tiago, capítulo 4 e versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Alé, prontos. Então, meu amado, há momentos que não são fáceis, mas nós temos que entender uma coisa: que oração é alimento. Necessitamos da oração, porque é através da oração, meu irmão, você vai chegar, você vai alcançar o sobrenatural de Deus na sua vida. Aleluias. Quando eu falo de oração, eu não posso esquecer aqui do leão dos profetas, Elias. Elias foi para a batalha do Carmelo. E quando Elias estava lá com os 450 profetas de Baal, e os profetas de Baal montaram o altar deles, clamaram a Baal e nada de Baal responder. Clamaram a Baal e nada de Baal responder. Chegou perto do meio-dia, Elias falou assim: de repente Baal está dormindo. De repente Baal está num sono muito profundo. De repente Baal está descansando. Elias foi lá, preparou o teu altar e orou o Deus dos céus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que responde com fogo, o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, o Deus que todos
os domínios estão sobre as tuas mãos. O Deus poderoso, aleluia, que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 9 a seguir, Paulo disse: pelo que também o Deus Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que no nome de Jesus, irmãos, se dobre todos os joelhos que estão na terra, todos os joelhos que estão no céu, todos os joelhos que estão debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele responde, pastor Temístocles, ele responde: você tem a chave na mão e você não está sabendo usar. Você tem a chave na mão e você não está sabendo usar. Que chave é essa, evangelista Maxwell? Se chama oração. Através da oração você abre aquela porta que está fechada. Porque na Epístola Universal do apóstolo Tiago, no capítulo de número 4 e no versículo de número 10, Tiago nos diz: humilhai-vos perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. Basta somente você dobrar o joelho, porque quando nós dobramos os nossos joelhos, não tem demônio que fica na nossa frente. Quando nós dobramos os nossos joelhos, irmãos, não tem inimigo que fica na nossa frente. Porque quando Deus ele olha lá do céu e vê um crente de joelho dobrado, move a mão de Deus, move, ela pantoplique a sépia, ela é plondefai o sépia. Deus não aguenta ver um crente de joelho dobrado. Ele é plondes, ni plondevaios, né? Uriclumpis, plondevaios, non devlai. Através da oração, meu amigo ouvinte da palavra de Deus, você que está assistindo essa mensagem aí agora, através da oração, você vai chegar em lugares muito altos. Sabe por quê? Porque há poder na oração. Aleluias. Leplontos. A oração, irmãos, é um instrumento poderoso. A oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Elias falou para Acabe, capítulo 17 do livro dos primeiros reis de Israel. Elias falou para Acabe que no período de 3 anos e 6 meses, Elias falou: vive ao Senhor, cuja a presença estou, que nem orvalho, nem chuva cairá em Israel segundo a minha palavra. E a Bíblia diz que no período de 3 anos e 6 meses, lá em cima, permita-me conjecturar aqui nesta noite, lá em cima, o Senhor trancou a torneira. Durante 3 anos e 6 meses, não caiu chuva em Israel. Elias clamou, Elias pediu ao Senhor, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E nesse período, irmãos, nem água, nada caiu em Israel. Depois Elias orou, e o Senhor enviou a chuva sobre aquele lugar. Ele é placando a Arábia. Sabe por quê? Há poder na oração. O poder da oração. Aleluias. Quando, irmãos, eu falo do poder da oração, eu não posso deixar aqui de falar de Ana. Porque Ana foi uma mulher que venceu através da oração. A Bíblia nos diz que Ana, ela era estéril, ela tinha madre cerrada, ela não poderia gerar filhos. E Eucana, o teu marido, que tanto amava, ele tinha vontade de ter filhos. E naquela época, segundo a tradição judaica, naquela época uma mulher que não tinha filhos era considerada fracassada. Agora Ana, eu fico imaginando o
psicológico de Ana, o emocional de Ana. E Penina era serva de Ana. Penina era escrava de Ana. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Penina teve filho com Eucanas. Só que Penina era crítica. Penina zombava de Ana. Penina fazia Ana sofrer. Segundo nos mostra a história, Ana já estava ficando magrela, pálida, de tanto chorar. Estava vendo lá a sua serva, a tua empregada gerando filhos. E ela não. Sabe o que Ana fez? Ana não foi lá para brigar com Penina. Ela foi para o joelho. Ela foi para o joelho. Mesmo sem palavras, mas ela foi para o joelho. Ana foi para o joelho. E quando Ana dobrou-se, prostrou-se perante ao Senhor, ela fez um voto com Deus. Ana fez um voto com o Senhor. E Ana falou: Senhor, que o Senhor me dê um filho. O meu filho será um nazireu. Sobre a cabeça dele não passará navalha. E eu entregarei ele por todos os dias da minha vida na sua casa. Deus falou: estou no negócio. Propósito. Aleluia. Propósito. Sabe o que Deus fez? Na mesma hora Deus abriu a madre de Ana. Na mesma hora Deus abriu a madre de Ana. Mas espera aí, me explica por que Deus abriu a madre de Ana. Porque há poder na oração. Há poder na oração. Por que Deus abriu a madre de Ana? Porque há poder na oração. Porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você está precisando de um milagre. Você que está me assistindo agora, você está precisando de uma resposta da parte de Deus. Há momento que nós procuramos pessoas erradas e não falamos para o principal, que é Deus. Dobra o seu joelho, porque quando você dobrar o seu joelho, a solução vai vir. Quando você dobrar o seu joelho, a resposta vai vir. Quando você dobrar o seu joelho, aleluia, o céu vai se abrir. Quando você dobrar o seu joelho, aquela porta que estava fechada, ela vai se abrir. Quando você dobrar o seu joelho, aquela enfermidade que tem te assolado, tem te feito chorar, tem te feito sofrer, ela vai embora. Deus, Ele está falando aqui nessa noite. Porque tem pessoas que estão me ouvindo aqui agora, que o seu ministério de oração, você não ora mais. Você não tem força mais para orar. Até o próprio Jesus necessitou de orar. Sendo Deus, Ele venceu Satanás na oração. Satanás foi afrontar o mestre lá no monte. Ele falou com o mestre: faça que essa pedra aí se transforme em pão. Ele queria de todas as formas pegar o mestre, mas Jesus estava em oração. Jesus falou: está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu através da oração. Moisés orou a Deus e Deus perdoou o seu povo. Josué orou e o sol parou e ele venceu. Samuel orou e Deus derrotou os filisteus diante dos seus olhos. Elias orou e o fogo caiu do céu. Aleluia. Eliseu orou, aleluia, e Deus ressuscitou o filho da viúva. Sabe por quê? Porque há poder na oração. Alabaxandarábia.
Zacarias orou e o anjo apareceu dizendo: não temas. Jesus orou e venceu. A igreja orou e Deus libertou Pedro da prisão. Pedro orou e Dorcas ressuscitou. Paulo e Silas oravam e Deus mandou um terremoto e as portas se abriram. A oração, irmãos, a oração tem poder de trazer as coisas do mundo visível, aleluia, para a realidade. Há poder na oração. Há poder na oração. Aleluia. Há poder na oração. Isaías capítulo 55 e versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-vos enquanto está perto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número, aleluia, capítulo de número 5 e o versículo de número 17. Orar sem cessar. Lamentações de Jeremias, aleluia, Lamentações de Jeremias capítulo 3 versículo 29. Põe a sua boca no pó, talvez haja esperança. Você vai vencer através da oração. Grandes homens de Deus venceram através da oração. Grandes patriarcas venceram através da oração. O segredo da sua vitória está na oração. Quer ser abençoado? Passa a ter mais um compromisso com a oração. Deus, Ele está com saudade de ouvir a sua voz. Aleluia, aleluia. Deus está com saudade de ouvir a sua voz. Marcos capítulo 11 versículo 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedides em oração, crendo, recebereis. Em oração, em oração, em oração. Há poder na 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 oração. O salmista Davi, no salmo de número 5 e versículo de número 3, o salmista nos diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, e pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Querido, Ana venceu Penina através da oração. Ana, ela não mediu as suas forças com Penina, porque não valia a pena. Temos que deixar Deus agir por nós. Temos que deixar Deus fazer por nós. Ana, ela foi sábia. Ana, ela foi sábia. Mas espera aí, evangelista, me explica por que Ana foi sábia. Sabe por quê? Porque Ana foi para a oração. O sacerdote Eli teve ela como embriagada, mas ela venceu na oração. Aleluia. Ela venceu na oração. E Ana, ela teve mais 5 filhos. Reverendo pastor Antônio Gomes, ela teve mais 5. Por quê, irmão? Porque ela perseverou na oração. Então, meu querido amigo ouvinte da palavra do Senhor, vai para a oração. Há momento que nós colocamos os nossos problemas na mão do advogado. O advogado conhece das leis. Colocamos na mão do juiz, colocamos na mão do médico, mas eles não podem resolver. Há momentos que eles têm muito conhecimento, conhecem as leis, mas há momentos que eles não podem resolver. Mas que você colocar na mão de Deus, Ele resolve. Que você colocar na mão de Deus, Ele vai ter uma solução. Porque Lucas 1,37 nos diz: porque para Deus nada é impossível.
Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Há momento que a situação que você está passando, a luta que você está enfrentando, não é para o homem, não é para o pastor resolver, não é para o diácono, não é para o presbítero, não é para o psicólogo, não é para o psiquiatra, não é para o neurocirurgião, é para Deus resolver. Antes de você procurar os recursos, vai para o joelho e fala primeiro para Ele. Fala primeiro para Ele. Porque quando você coloca na mão dele, Ele tem solução. Quando você coloca na mão dele a sua luta, as adversidades que você está enfrentando, as suas lutas diárias, Ele tem uma solução. Porque a última palavra não é do prefeito municipal. A última palavra não é do teu vizinho. A última palavra não é do Senado. A última palavra não é da Câmara Federal. A última palavra não é da Presidente da República. A última palavra não é de Barack Obama. A última palavra é do Senhor. A última palavra é dele. Então que você colocar na mão dele, fazer como diz aqui em Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao Pai, porque Ele te recompensará. Ele é plondechébia. Coloca na mão dele. Já estou terminando aqui a mensagem. Sabe por quê, irmãos? Eu quero que você saia daqui entendendo, aleluias, que há poder na oração. Há poder na oração. Porque assim como os grandes homens de Deus venceram, assim como os discípulos venceram, assim como os apóstolos venceram, assim como os patriarcas venceram, você também pode vencer através da oração, 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 através da oração. Porque, irmãos, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Que Deus em Cristo vos abençoe nesta noite e que do Senhor fala melhor ao teu coração. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu retorno ao microfone ao nosso pastor presidente, pastor Antônio Gomes.